Gente, o Instagram caiu aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Ficamos fora aqui um tempinho, mas já voltamos. Vou chamar o Thiago de novo. Meu Deus, não sei o que foi que rolou. Simplesmente caiu o negócio tudo aqui. Mas é isso. Fazer o negócio ao vivo tem dessas, né? A gente tem uns probleminhas assim do nada. Meu Deus, Thiago, desculpa, caiu aqui, o Instagram derrubou tudo aqui de uma vez. Achei que tinha sido eu que tinha caído. Não, caiu aqui, eu fiquei tentando arrumar um jeito, mas deu certo. E voltamos. Eu só esqueci de onde foi que a gente parou, mas voltamos. Eu também, pra ser bem sincero, eu não sei. Acho que vamos puxar um assunto aí e a gente conversa. É porque eu já não lembro mais onde foi que a gente parou. Tava vendo que você encontrava, mas eu já não sei mais. Enfim. Só um pouquinho. Tá, não, beleza. Vamos falar de qualquer coisa. Podemos falar de qualquer coisa. Não, a gente veio para conversar sobre seus quadrinhos. Aí fora isso, você é ilustrador, é isso? Isso, eu já trabalho aí já há alguns anos, né, mais até do que com quadrinhos, com ilustração. Mas a minha formação, assim, eu me formei em publicidade e propaganda lá, no começo dos anos 2000, mas eu nunca cheguei a exercer a profissão, quer dizer, eu exerci, na verdade, durante pouco tempo a profissão de publicitário, assim, vai. Trabalhando em agência e tal. Eu já fiz bastante direção de arte, né, e design gráfico, mas tive até um estúdio de criação, assim, durante um tempo, né, e trabalhei durante bastante o que eu trabalho atualmente, né? Trabalhei em algumas agências, estúdios e agora como freelancer. Então já tem bastante tempo que eu trabalho com isso, assim, né? Bem anterior aos quadrinhos. É algo que está bem relacionado, na verdade, né? Para mim, pelo Sim. menos, né? O design gráfico e a ilustração por motivos óbvios, mas o design gráfico talvez seja um pouco menos óbvio, assim, ó, menos óbvia a relação, né? Ou pelo menos não é tão aparente, mas tem muita coisa que eu utilizo hoje nos quadrinhos que vem, na verdade, do design, assim, questões de composição, de organização, até de cor, né? Como trabalhar as cores e tudo mais. E até coisas mais técnicas, assim, né? O jeito que eu uso as ferramentas, né? A forma que eu uso, talvez seja muito fruto da minha experiência como ilustrador e como designer, né? Ilustrador. É. Massa. Hoje tu participa de muitos eventos, Thiago? Assim, hoje vamos falar, tipo, anterior à pandemia, assim, né? Hoje anterior à pandemia. Sim, acho que, assim, por uma coisa bastante importante para quem faz quadrinhos, né, são os eventos. Sim, é uma coisa muito importante para quem faz quadrinhos. Então, por quê? Porque a venda assim, uma grande venda de quadrinhos, assim, considerada, hoje em dia eu acho, né, assim, para o tipo de quadrinho que eu faço, obviamente, né? Não estou falando de mangá ou de quadrinho Marvel, DC, essas coisas. Mas para o quadrinho que eu faço, uma venda ótima de quadrinhos, sei lá, 3 mil exemplares, 4 mil exemplares, uma venda super boa, assim, né? Só que se você parar para pensar, se você está trabalhando com uma editora e você ganha 10% sobre o valor de capa, e você demora, sei lá, 2 anos para produzir um quadrinho, isso é muito pouco, assim, né? O que vem de retorno. Então, os eventos acabam sendo um instrumento que faz com que seja mais, além do contato com as pessoas, né, com as pessoas que visitam, você tem um contato com o público em geral, fazer contato com editores, com outros artistas, né, tem essa questão financeira. Você consegue, se você está trabalhando com uma editora, por exemplo, você consegue comprar os livros com bastante desconto da editora e ter uma margem de lucro, por exemplo, muito maior quando você vende os livros num evento. Ou se você é um artista independente, né, você vai conseguir vender com a margem total para você. Então, você pega uma Comic Con que, sei lá, durante os dias de evento, tem, sei lá, 500 mil pessoas visitando o evento, e você tem o Artist Alley, né, que é aquela área de artistas que fica no meio da feira, né, então gera muita circulação de pessoas, então você acaba vendendo bem, independente de você ser conhecido ou não, até só pelo fato de ter muita gente passando. Então,
E aí, a partir Criando do momento que você curiosidade, começa, né? sim, e conforme você vai ficando um pouco mais conhecido, você vai saindo em blogs especializados, os seus quadrinhos vão sendo mais divulgados, isso acaba favorecendo muito a presença nos eventos. Você consegue vender muito bem e tem essa questão financeira que é muito importante. E além Com dela, certeza. obviamente, você tem um contato com todo Direto mundo, né? com o público, né? Sim, então muita gente que conversa Gosta ou que quer comigo. conhecer, né? E a pessoa que já conhece o artista, então, assim, poxa, ele já faz, eu conheci o cara, ele é gente boa, então eu vou começar a consumir a arte dele. Não, Muda um pouco a exatamente isso. perspectiva também, né? De você Sim, conhecer então, diretamente quem faz. Não é simplesmente um quadrinho que tá lá à venda. sim. Muita gente que, por exemplo, vai nos eventos, né? São pessoas que já me viram de outros eventos ou de outras edições do mesmo evento. Então, às vezes eu estou na Comic Con lá e vem algumas pessoas que me viram sei lá, de Comic Cons de 3, 4 anos anteriores. Então é muito engraçado isso, assim. Então você acaba tendo um contato, as pessoas depois vão falar com você no Instagram, mandam mensagem. Fazendo uma falta danada os eventos, né? Faz muita falta, muita falta. Acho que para todos os sentidos, assim, né? Então é bastante importante. Os eventos são parte fundamental da sobrevivência, na verdade, do mercado de quadrinhos, né? É uma das coisas, um dos Hoje você pilares já assim tem, fundamentais. sim, Oi, você já desculpa. tem alguns projetos novos em mente ou tá parado por enquanto? Não, então, tenho trabalhado com uma editora, né, num livro infanto-juvenil que vai sair entre o ano que vem e o próximo, né? Então essa editora vai publicar o meu livro novo, essa de que eu não posso falar agora, assim, então uma editora grande já, que vai ter uma distribuição super legal. Essa editora vai publicar esse meu livro novo, talvez em 2022 ou 2023. E o Labirinto, que saiu inicialmente pela Mino, né? Vai ter uma reedição pela mesma editora para o ano que vem. Então, o Labirinto está esgotado, então, a não ser em sebos, assim, é muito difícil de encontrar. O ano que vem, possivelmente no primeiro semestre, já vai ter uma nova edição do Labirinto por essa editora, que eu não posso falar qual que é. E o Labirinto Que mesmo vai sair massa! também, vai sair nos Estados Unidos no ano que vem, também por uma editora que eu não posso comentar. Nossa, muito bom. E a gente Infelizmente acompanha tem esses todos esses segredos. lançamentos no teu Insta, né? Tudo pelo Instagram, Instagram, Facebook, mais pelo Instagram, mas o Mas Facebook pelo também Insta, né? Facebook tá caindo no esquecimento, né? Pois é. Né? Eu vou colocar aqui o André na nossa conversa também, tá? Na nossa live. Beleza, E já já eu chamo a Mafê. beleza. Tem aqui o André. Aqui. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo Tá me Boa bom? ouvindo noite, Tudo André. bom? direitinho? Tudo bom, Thiago? Tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês Show! estão? Bem, André. E aí, conta Tudo pra gente ótimo. um pouquinho de você. Faz uma apresentação para quem ainda não te conhece. Obrigado. Então, eu falei ali antes da gente cair, né, que eu nem ia falar de idade, né, o Foi, Thiago você falou que falou, ele era eu vi. tiozinho com 41, eu vou ficar quieto aqui na minha. Pô, achei alguém mais velho Mas, que eu, que milagre. é, mas eu tenho uma semelhança com ele. Eu iniciei no mercado, no caso meu, literário, e depois como quadrinhos também, porque eu publiquei dois como roteirista, também a partir dos 30 anos. Ali mais ou menos nessa idade, ali um pouco antes dos 30 anos, por ali, então não foi uma coisa desde o início. A minha profissão, digamos assim, né, que eu mantenho, que é o que paga as contas, né, eu sou professor universitário aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, e atuo como escritor há mais tempo, né? Primeiro comecei com contos, depois livros, romances, né? E mais tarde, alguns anos mais tarde, eu lancei o meu primeiro quadrinho com o ilustrador, o Fred Rubin, que é aqui também de Santa Maria. Depois a gente lançou um segundo quadrinho também com o Fred Rubin. E esse segundo também está para ser lançado nos Estados Unidos.
Esse eu já posso dizer porque a editora já anunciou. Que é a Behemoth Comics, que é lá do Texas. Legal. Só que ela tá naquelas... ia ser lançado bem no semestre da pandemia. E aí, né, tudo virou uma cascata, né? Eles atrasaram todos os lançamentos. Então a gente está na expectativa para saber quando é que vai entrar, porque eles pararam tudo, né? Já teve, lá foi bem punk o negócio para eles lá no Texas, né? Então eles tiveram que dar uma segurada geral, assim. Então a gente agora está no aguardo, eles estão lançando coisas atrasadas, né? Que eles já deviam ter lançado, e aí para tentar botar em ordem, né? O cronograma deles de novo. Então, enfim, a gente está nessa expectativa. Eu escrevo, basicamente, as minhas histórias são histórias que envolvem aventura, mistério, mais ali para o policial e espionagem, mas com esse toque de histórico ou steampunk. Então, é esse o caminho, normalmente, a maioria das histórias, apesar do meu último romance ser na área de horror. Aí eu fugi um pouco para o outro lado, mas basicamente eu brinco com esses elementos históricos e de steampunk. Sim, sim. E quanto tempo você leva para escrever um livro? Desculpa. Aí depende muito, assim. É aquela coisa, o primeiro levou bastante, depois os outros vão indo mais de... Mas também depende muito do projeto. Por exemplo, eu tenho uma série que é voltada para o público infanto-juvenil, que é uma pentalogia, eram 5 livros, que é da juventude do Sherlock Holmes. Aí eu levei vários anos construindo. Quando eu entreguei para a editora, eu entreguei a ideia da série dos 5 livros e eu já entreguei os 3 primeiros prontos. Nossa. Ó, tá aqui os 3, até pra editor saber que, né, eu não tava brincando com a história, né? Eu quero fazer 5 livros, cara, não, pera um pouquinho. Eu já entreguei 3 de uma vez, ó. Dá uma olhada aqui, faltam os 2 últimos, o que eu quero contar é isso, papapá, e aí a gente fechou. Então isso sim foi um trabalho de muito tempo de pesquisa e de vários anos, assim, escrevendo propriamente o livro. Não eram livros muito longos, tá? Eles estão aqui, ó. Eles não são mais ou menos, ó. São uns livrinhos de 150 páginas, tá? Mais ou menos 6 a 8 meses para cada um deles. Então fechou mais ou menos isso. Então tenho 3 aqui, 1 ano e meio de trabalho de escrita, mas teve vários anos de pesquisa antes para poder fechar os 5 livros. Outros livros, assim, tu fica com a ideia, remoendo um tempão e vai colocando detalhezinho aqui, detalhezinho, até que senta e escreve. Foi esse de horror que foi o último que eu demorei. Ai, nem tá aqui. Tá bom. Que é um que se passa em Nova York, que mistura os mitos de Cthulhu com um ambiente noir, que é na Nova York pós-Segunda Guerra Mundial. Então ali 1946 em diante, ali logo no ano seguinte, então tem aquele clima meio de pós-guerra, né, as nações se reconstruindo, e aí eu meto um horror ali no meio. E aí eu fiquei um bom tempo aquilo, porque eu conhecia a cidade, eu viajei para lá com a minha esposa, eu conhecia, aí me encantou várias partes, tirei várias fotos, eu comecei a pesquisar sobre a cidade, mas levou 7, 8 anos para eu ter a ideia para fechar é essa a ideia que eu quero contar. Eu sabia que eu queria contar uma história ali, sabia onde que ela ia passar, porque eram os lugares que eu passei, que eu gostei, mas eu não conseguia fechar. Aí quando finalmente fechou, foi a mesma coisa. Foi 6, 8 meses, estava pronto o livro. Mais ou menos essa a média que leva, assim, entre 6 e 8 meses. Agora depende muito da quantidade de livro. Eu tô com um livro agora que ele é bem mais extenso. Talvez ele vai levar 1 ano, mas é a mesma coisa que um quadrinho, né? Quanto mais tempo, né? Maior é o quadrinho, né? Mais tempo tu vai levar. Os quadrinhos que a gente lançou, os 2 que eu lancei com o Fred Rubin, cada um era de 62 páginas. É um quadrinho longo, para o padrão brasileiro é um quadrinho longo. Então levou 1 ano e pouco de trabalho. 6 meses de roteiro, finalizar, aí começar a fazer os stories e montar.
Então, o trabalho só do Fred comigo ali, depois que eu entreguei o roteiro para ele, foi mais 1 ano e pouco para ele finalizar tudo. E mais uns 6 meses eu fazendo os roteiros primeiros. Então leva isso aí, 1 ano e meio, 2, 1 ano para tu terminar tempo de trabalho, quadrinho. né? Exatamente. E como você faz para conciliar as duas profissões, de escritor e professor? Dá muito trabalho então. ou é tranquilo? Não, eu acho que é um pouco como o Thiago faz também, né? A gente faz na hora que dá, né? A gente faz tem aquelas coisas que a gente precisa terminar. No caso dele, também envolve ilustração, mas é ilustração para clientes, né? Então vai lá fazer as coisas para os clientes se precisa entregar para receber, né? Pagar o dinheiro, receber a grana. Eu tenho que dar aula, tenho que preparar aula, tenho que orientar alunos e assim por diante. Então, no tempo livre, é o tempo que eu tenho. Normalmente, eu tento me concentrar no final de semana de manhã, assim. Sábado de manhã, domingo de manhã, a casa está mais tranquila, os gatos estão tranquilos, as crianças estão dormindo. Aí eu acordo cedo, 6 da manhã, e aí tento usar essa manhã para trabalhar, assim. E aí alguns outros horários que sobram durante a semana. Fora isso, aí por isso que às vezes demora mais, demora menos, depende do cansaço, do tempo do dia. Também tem o cansaço, né? Porque ninguém é uma máquina, né? Exato. Eu não sei, para ilustrador também depende do tamanho dos jobs que pega, né? Dos trabalhos que vai pegar, né? Eu pelo menos não sei exatamente o que eu gasto de tempo. Eu acho que pro caso de quem trabalha como freelance, que o Thiago deve ser pior. No meu caso, assim, trabalhar com freelancer tem uma vantagem que eu tenho horários um pouco mais flexíveis, assim, então nessa experiência de fazer o labirinto, depois eu até vou pegar ele aqui porque eu não tive a mesma ideia, a mesma boa ideia que o André teve de ficar com os livros à mão, assim, mas eu vou pegar aqui depois. Com freelancer tem essa flexibilidade, então o que eu aprendi com o labirinto é que se eu não reservar algumas horas mínimas de trabalho por dia, assim, eu não consigo entregar os livros, assim. Então, o que eu me disciplinei a fazer é de ter pelo menos 2 horas por dia, no mínimo, para poder sentar e desenhar. Porque, assim, o quadrinho tem o desenho, né? O texto, para mim, ele flui muito, muito rápido, assim, né? Embora, claro, sem tratamento de texto nenhum. O André sabe bem que, às vezes, a gente vomita as ideias ali, depois você vai o triplo de tempo para poder tratar o texto e deixar ele bom para leitura, né? No caso do quadrinho tem o desenho, né? Que é você sentar, então, se eu fico, sei lá, 1 ano para escrever um roteiro, de repente a história que eu estou trabalhando agora vai ter 350 páginas, né? Então é um livro gigante, né? Então me toma pelo menos 2 anos, 2 anos e pouco só de desenho. Então além de ser um trabalho assim, é muito extenso, né? É um exercício de paciência também, porque você nunca vê o negócio pronto, assim, você vai vendo ele muito a conta-gotas, assim. Então, é realmente pra quem tem difícil. ansiedade, como é que faz para trabalhar com isso, gente? Eu tenho. Não pode. Né? Ó, a minha esposa que ela me ajudou, Se eu começasse a escrever agora, eu queria que o negócio estivesse pronto amanhã. Pois é. Então, mas isso, por exemplo, essa etapa que eu comentei no começo dos thumbnails, que é esse rascunho, ele meio que mata um pouco essa ansiedade, porque esse é um trabalho mais rápido, né? Então você consegue já ter uma ideia geral da história muito, muito boa, assim, né? O problema é você ver ela pronta, né? Então, esse é realmente um exercício de paciência. A minha esposa, ela trouxe aqui o trabalho que eu não fiz. Esse aqui é o segundo livro que eu lancei, né? Um livro de 40 páginas, que é aquele da Comic Con que eu comentei. E esse aqui já é o Labirinto, que ele é maior, né? E que saiu pela Mino. Então, que tem 200 páginas, que me tomou aí os 3 anos e pouquinho. Maravilha. E André, como é que é o teu relacionamento com os eventos? Então, a gente... Como eu lido com as duas, eu acabo me dividindo para ir em eventos literários e em eventos de quadrinhos. Eu tenho ido na CCXP nas 3 últimas que houve ao vivo, né? Que não foi virtual, porque ano passado foi virtual e agora esse ano vai ser virtual novamente. As 3 últimas eu fui e corroboro todas as palavras do Thiago, assim, inclusive a necessidade de
de você ir nesses eventos para poder conhecer o pessoal, para poder conversar com o público, para poder vender, para poder... E aí sim, acontece esse tipo de coisa. Eu tenho alguns clientes, digamos assim, que eles vão todo ano. Eu conheci na primeira, eles todos eles vão lá, o que tu tem? Assim, eu tenho isso aqui, isso aqui. E eles pegam tudo. Algumas pessoas que eu só vejo lá. E eles vão lá porque gostaram do trabalho e vão pegando. Pois é. A gente lançou os 2 quadrinhos lá. O primeiro eu não fui, foi na CCXP que eu não consegui ir. Foi o Le Chevalier e Arquivos Secretos. E aí, 2 anos depois, aí foi na segunda CCXP que eu fui, a gente lançou Nas Montanhas da Loucura, que é esse que vai para os Estados Unidos. Que e assim, é uma diferença monstruosa, né? Você lançar num evento desse, você ter a venda um evento desses, do que ficar só ali na internet e coisa e tal, porque ali tu tá concorrendo com todo mundo e concorrendo à atenção. É a ideia do sujeito que compra, que gostou do trabalho, na internet é bem diferente do que ao vivo. Lá, o público lá que frequenta a Artist Alley, ele vai lá com essa mentalidade. Pô, eu quero conhecer os artistas, quero ver boas histórias e vou comprar aquilo que me interessa. Tem uma galera que vai lá de mala, né? E sai com a mala cheia. Porque ele está interessado em realmente reconhecer os artistas e pegar os quadrinhos que lhe interessar. Então é um evento extremamente... Não só esse, como vários outros, o FIC, por exemplo, são extremamente importantes. E aí eu vou em alguns também literários, tem a Feira do Livro aqui da minha cidade, Santa Maria, de Porto Alegre, as Bienais, que aí são eventos que, apesar de vender bastante quadrinho, também tá se vendendo cada vez mais quadrinho nesses eventos, eles têm mais essa ideia de vender da literatura, obviamente, né? Porque são eventos, entre aspas, para literatura. Então a gente foca mais nisso. Mas eu devo dizer que na CCXP eu vendo muito livro também. Eu levo os meus livros, não só os quadrinhos, e olha, vende livro pra dedéu, assim. A gente vende, por definição, sempre mais quadrinhos, mas sempre vende muito livro também. Então isso é uma coisa que o público tá... E tenho vários colegas meus que são roteiristas e escritores, ou até quadrinistas e escritores, que seguidamente levam livros para vender lá no Artist Alley e vendem bem, vendem tranquilamente. Ou seja, o pessoal já está acostumado com essa ideia de que realmente lá, claro, o foco é quadrinhos, mas não tem problema de... Tendo literatura, é caneca, é print, o pessoal vende de tudo lá, né? Aí seu trabalho tem essa conexão com o universo nerd também. Vocês ainda não foram e que vocês têm muita vontade de ir? Desculpe, o evento? Se tem algum evento que vocês nunca foram e que tem muita vontade de ir. Algum que vocês não participaram ainda. Fala. Eu ia dizer, até a Comic Con San Diego, que um amigo meu já foi 2 vezes, eu ia gostar de ir, eu acho. E tem um evento na Argentina, que seria a Comic Con deles, que o pessoal fala muito bem. Inclusive os artistas argentinos que eu conheci da CCXP, eles vivem falando lá muito bem. E para mim aqui, pelo menos, Rio Grande do Sul é mais perto. A gente já tentou se organizar. Na verdade, o ano da pandemia era uma das que a gente estava pensando em passar lá. Mas daí, né, ficou tudo para depois. Para nós é mais perto que para São Paulo, né? Quem mora aqui no Rio Grande do Sul, né? É mais perto ir para Buenos Aires do que eu ir para São Paulo. Então, às vezes, vale a pena. Então, a gente estava nessa de, vamos encher o carro de quadrinhos, mandar para lá, e aí não encher o carro para lugar nenhum. Encher o carro para lugar nenhum, tá certo. Eu tenho bastante vontade de conhecer as Comic Cons, né? Nova York, San Diego, nos Estados Unidos, são eventos que eu gostaria de conhecer. Mas tem o Festival de Angoulême, né, na França, que é bem prestigiado, é famoso, assim, né? E tem um que chama de Amadora, né? Fica em Portugal, né? Que também é um evento pequeno, mas eu já conheço bastante gente que foi, assim, que curtiu bastante. Eu tendo a curtir esses eventos que são um pouco menores, né? Que possibilitam você ter um contato até um pouco mais próximo com os artistas que estão lá expondo, né? E para quem faz esse
uma coisa que é muito importante para os quadrinhos, né? Imagino que para a literatura também, é esse contato com editores e editoras, né? Então, a Comic Con você consegue pescar uma outra pessoa ali, e principalmente quando você está começando, né? Deixar o trabalho na mão, assim. Mas quando você está num evento menor, você, além de fazer isso, você consegue parar a pessoa, conversar, assim, lá, 5 minutos é o suficiente para a pessoa depois lembrar de você e você até começar a ter alguma afinidade um pouco maior com os artistas e com os editores, assim, né? Então eu tendo a gostar mais dos pequenos, assim. Isso é uma coisa que eu já conversei com alguns colegas lá, o pessoal que a gente se encontra sempre, né, na CCXP, sobre a questão do sábado. Que o sábado é o dia da muvuca, assim, né? Desses 500 mil, sábado vai 200 mil, assim, é um absurdo. E é o dia que normalmente menos vende, porque é tanta gente, é tanta aglomeração, que as pessoas não conseguem parar tempo suficiente para ficar na tua banca, porque tem sempre gente empurrando de um lado para o outro, sempre alguma coisa, é muita muvuca. Então acaba que, na verdade, chega um determinado momento que gente demais já não ajuda mais. É verdade. Porque tu não consegue conversar com a pessoa, né? Tu tá conversando, quero ver teu quadrinho, deixa eu ver, ele pega, começa a olhar, daqui a pouco já aparece um cara e empurra aquilo, ele já larga e aí começa a acontecer esse tipo de situação. E tem aquela galera também que é o profissional de feira, assim, né? O cara que vai lá, ele vai com a planilha certinha do que ele quer comprar, ou pelo menos dos artistas que ele quer conhecer, né? Essa galera vai na Comic Con, por exemplo, geralmente na quinta ou na sexta-feira, ou naquele Spoiler Night, né? Na quarta, que é justamente quando ela consegue pegar os quadrinhos sem eles correr o risco de esgotar, né? Então muita coisa esgota na Comic Con. E de justamente ter esse contato um pouco mais próximo. Eu esqueci de falar de uma feira que é muito legal, que tem uma relação com uma loja aqui de São Paulo que é muito bacana, que é a Ugra Fest. Não sei se isso é mais comum para quem está aqui em São Paulo, né? Mas a Ugra é uma loja que fica ali na Rua Augusta, inclusive tem um quadrinho que eu lancei pela loja que chama Time Lapse, um quadrinho pequenininho, e eles costumavam promover um evento chamado Ugra Fest, que é um desses eventos super legais também, pequenos e que você consegue ter um contato bastante próximo com as pessoas, assim, né? Então tem essas coisas mais locais que também rolam, né? Tem muita coisa acontecendo. Bem, né? Entendi. Agora fala pra mim, o que é que vocês fazem para se manter produtivo quando a empolgação do projeto está indo embora? Tipo, ainda tem muito do projeto para fazer, mas aquele fogo acabou, entendeu? Como é que faz? Eu tenho uma solução, digamos assim, que vem daí da minha personalidade, que apesar de ver, vocês estão olhando assim aqui, tá tudo bonitinho aqui, eu sou bagunceiro pra caramba. Se eu virar aqui o celular, vocês vão ver que a minha mesa é um desastre. E como eu trabalho muito com a... Vamos virar esse celular aí. E como eu trabalho muito com a ideia de histórias históricas, então se passa, né, na Inglaterra, ali do Toulon, o Le Chevalier se passa na França, 1800 e pouco. Esse outro meu que é o Cova da Morte, que eu escrevi com 2 outros escritores, que é a Nikele e o Nikele Witter e o Enes Tavares, se passa no Rio de Janeiro na virada do século. Então acaba que basicamente todas as minhas histórias são históricas, assim. A mais próxima da realidade é essa última que eu escrevi, que é as Crises de Rastur, que é perto de 1950. Então é muita referência, né? Muita coisa eu tenho no computador, mas às vezes eu tô cheio de livro para tudo que é lado. Então quando começa a encher um pouco assim, e eu trabalho muito com a ideia de projeto, porque a minha área de formação é computação, né? Completamente longe. É o que eu trabalho como professor. E aí, então eu trabalho com muita ideia de projeto, eu consigo passar de um projeto para outro. Então, normalmente eu não escrevo, é raro eu estar escrevendo uma única coisa. Então eu fico lá algumas semanas, aí chega uma hora que ou começou a travar, ou me encheu um pouco daquilo, eu passo para outro e passo para outro, vou. A não ser que eu tenha algum prazo, e obviamente que às vezes eu tenho prazo, né? Aí eu paro e vou terminar isso aqui. Principalmente quadrinho. Quadrinho é uma coisa que, quando eu já fechei com o artista e vamos fechar, aí eu tenho que terminar o roteiro de uma vez, né? E se ele precisa de mim, eu tenho que responder rapidamente ele, porque o trabalho dele é muito demorado, então eu não posso ficar empacando o sujeito.
Então, nisso sim, eu trabalho com prazo bem fechadinho, entrego tudo o que... Mas quando é coisas minhas aqui, só de literatura, aí eu vou migrando de uma coisa para outra. E normalmente eu tenho 2, 3 projetos tocando. 2 no mínimo. Tocando ao mesmo tempo, assim. E aí eu passo de um pro outro, passo de um... Às vezes dá uma travada, assim, pô, o que eu queria escrever aqui mesmo? Mas eu faço muita anotação nos meus... E aí eu rapidinho já pego, tá, beleza, eu vou tocar aqui. É a forma que eu tenho de empurrar o negócio. de empurrar, assim, de às vezes dar uma acalmada, uma coisa. Só que, obviamente, para mim é mais fácil porque a literatura, ela permite eu botar um parágrafo aqui, tirar daqui, botar para lá sem maior problema. Quadrinho não tem isso. Quadrinho, ela é mais fechada nisso, a estrutura dela é mais fechada. Depois que tu mais ou menos elaborou, é muito difícil tu botar uma página. Eu preciso botar um pedaço aqui da história aqui. Pá, não dá pra fazer isso. Eu tenho que ir até o fim, eu tenho que seguir mais ou menos aquele planejamento. Senão tem os limitantes do quadrinho são maiores. Né? Acho que comigo, assim, cada projeto, claro, é diferente. Então, o processo de escrever uma história curta, por exemplo, essa aqui, né, de 40 páginas, é um tipo, né, uma coisa mais... Geralmente eu faço muito mais numa tacada, assim, né? Às vezes eu escrevo um roteiro, nem faço thumbnails, eu já meio que delimito as páginas no próprio roteiro, assim, né? E depois já vou pro desenho. No caso de histórias mais longas, assim, varia muito de acordo com a etapa do processo que eu tô, assim. Então, no momento que eu tô tendo aquelas ideias, assim, boa parte da história está acontecendo na minha cabeça. Então, rola um deslumbramento porque você consegue, você meio que idealiza a história como você gostaria de ver, de que as pessoas também vissem, né? E aí é muito legal, assim, porque você fica empolgado, você fala, putz, essa história é demais e tudo mais. Na sua cabeça, né? E aí quando você começa a colocar isso no papel, aí passa por um outro processo, que você vai decodificar todas aquelas suas ideias de forma que outras pessoas também vão entender aquilo. E aí começa o problema, é uma coisa mais de você tentar dominar um pouco mais a linguagem. Então, mas ainda assim é algo que eu estou empolgado, assim, né? E geralmente eu não tenho problemas de me concentrar e de manter essa empolgação. Acho que a maior questão é quando vem a etapa do desenho, que aí o desenho é quase... É algo prazeroso, é algo que eu gosto de fazer, mas você fazer isso em 350 páginas, no mesmo estilo, desenhando as mesmas pessoas, e às vezes tem uns cenários que são mais cabeludos ali, chega uma hora que enche o saco, assim, se você quer fazer outra coisa, né, em alguns momentos. E aí funciona muito como um exercício físico, assim, né, coisa que eu não faço, né, principalmente na pandemia. Que se você não mantém uma rotina de fazer isso diária, né, você acaba perdendo um pouco o ritmo. Então, é isso, eu tenho que estabelecer uma espécie de disciplina mesmo, de desenhar todos os dias e de manter esse ritmo, assim. Se eu fico, por exemplo, uma semana sem desenhar, o meu ritmo de produção já é completamente diferente. Então eu já começo a desenhar mais devagar, eu preciso voltar a pegar, a engrenar, assim. Então, eu acho que essa etapa do desenho, que ela é mais pesada, assim, né, depende muito desse ritmo, assim, pra mim, né, claro, eu acho cada que um esse tem o seu ritmo ele processo. acontece pra tudo, né? Tipo, quando você malha e você fica uma semana sem malhar, pra você voltar é a mesma coisa. Eu acho que Exatamente. esse ritmo ele serve pra qualquer atividade da nossa vida. Eu acho que ele é Até dar necessário. aula, pega os 2 meses de férias, volta assim Quando as volta, primeiras tá semanas, a garganta ataca, tu se sente meio desorientada até entrar de novo. Não, agora eu até tenho que... pegar o ritmo de novo, né? Mas o André Vocês deve acham que saber, assim. vocês acham que Desculpa. com as novas tecnologias, a realidade virtual, vai ter uma nova maneira de contar histórias? Ou vocês acham que a escrita, o papel vai permanecer ainda? Essa é a famosa, é a grande pergunta. O Kindle vai substituir os livros? Os tablets celulares vão Será que substituir vai os ter quadrinhos? realmente essa substituição? Porque eu, por exemplo, eu adoro o livro físico, o papel ali, entendeu? Olha, Mas eu assim, acho, eu por já exemplo, sei que tem gente que ama colocar o livro num tablet e vai embora, entendeu? Eu não consigo. eu acho que o papel ele nunca vai deixar de existir, assim, né? É difícil fazer previsões também, é uma coisa, né, muito subjetiva, assim, né? Mas
o que eu vejo para novas gerações, assim, né, que tem muito mais facilidade de ler quadrinhos, aí no caso, né, em telas, né? Eu confesso que eu não gosto, assim, né? Eu gosto da página dupla, quando você abre um livro, né, de você ter a sensação de abrir. Isso traz uma experiência diferente de você ler no Comixology lá dos Estados Unidos, que você, ou no, não sei como que é hoje em dia no Social Comics, mas você lê painel por painel, ou você tem uma visão mais fechada da página, assim, né? Então, isso sou eu também, que cresci lendo histórias de um jeito, né? Para gerações mais novas, eu acho que isso pode ser diferente. Eu vejo, por exemplo, no Instagram, por exemplo, é um meio de produção de quadrinhos, é onde está acontecendo, assim, os quadrinhos na pandemia, na minha opinião, assim, né? Eu vi muito pouca coisa foi lançada de quadrinho autoral, assim, né? Esse quadrinho fora do mainstream, assim, mas muita coisa tem sido produzida no Instagram, por exemplo. Eu vejo muita coisa legal, interessante e, e assim, a única coisa difícil mesmo é monetizar em cima do quadrinho digital, assim, né? Por exemplo, no Social Comics eu não, é uma plataforma interessante, pode ser, assim, eu acho legal, assim, mas monetiza muito pouco, a não ser que você tenha, é que nem o Spotify para um artista para um músico, né, assim. É bom para você fazer circular a coisa, assim, né? Mas as pessoas ganham muito pouco, né, com aquilo, elas ganham dinheiro de outra forma, né? Então acho que funciona por um lado, né? Mas eu acho que o quadrinho impresso, assim, ele é até uma forma de fazer dinheiro com os quadrinhos, assim, talvez com o livro seja uma realidade um pouco diferente. Eu consigo ler livros no Kindle, por exemplo, embora eu prefira ler livros no papel, assim. Mas eu tenho um Kindle aqui, eu leio coisas no Kindle sem maiores problemas, assim. Mas com o quadrinho é diferente para mim, por exemplo. Não sei com o André. Eu vejo de duas formas. Eu acho que a literatura ela foi bastante influenciada pela questão dos livros digitais. Hoje existe um mercado já consolidado para livros digitais não literários muito forte, que é, por exemplo, onde eu entrei fortemente, porque eu, como pesquisador, precisava, às vezes, conseguir livros e tu não conseguia, não eram lançados no Brasil, simplesmente, né? E para tu importar uma fortuna. E aí aparece plataformas como a Amazon e coisa e tal, que vendiam o livro por R$ 70, e se eu fosse importar ele físico, ia pagar 300. Quer dizer, era uma coisa que, assim, e eu precisava do livro para dar aula, para fazer a pesquisa. Eu não tinha como não ir para a plataforma digital. Então isso se tornou bastante comum na área científica, isso se tornou basicamente a principal forma de comunicação. E a partir daí eu comecei a consumir muito, exatamente por causa das plataformas. Muita coisa não sai aqui no Brasil, né? Muita coisa não sai. Obviamente, né? Porque tem a questão de tradução, assim por diante. Então eu comecei a consumir muita coisa de fora, de literatura mesmo, daí literatura. Uhum. E aí era mais fácil também chega ali, lançou o livro novo do fulano que eu tava, aí tu olha assim, aperta o botão e tá ali, Aí é uma diferença, assim, E aí acabou que eu tenho muita coisa, eu tenho muito livro de literatura no celular e no Kindle, assim, mas muito mesmo. Agora, realmente, quadrinho é um problema. Eu tentei usar o Social Comics, tentei o Comics, eu tentei ler de várias maneiras, mas não fecha, assim. O quadrinho é muito complicado. Porque ele não é feito para aquela mídia, né? Os que eu consegui ler e acompanhar mais, e aí entra talvez a questão de, entre aspas, futurologia, futuro, né, de pensar, são aqueles que são construídos especificamente para mídia. São quadrinhos que são construídos para o Instagram ou para outras plataformas, porque daí ele já é baseado, não é 10, 20 páginas, são 40 quadros quadrados. Então, o quadrinista e o artista já pensaram de antemão que eles vão construir uma história em 40 quadros quadradinhos, que é como o Instagram trabalha. Com isso em mente, tu construindo assim, aí vai funcionar. Porque tu vai passar a experiência, né? O autor tá passando a experiência que ele
que ele acha que consegue passar com aquela mídia. Agora, a tradução de um quadrinho desse tamanho aqui, né, que é cheio de panos muito grandes, panos pequenos, para uma coisa, um celular pequenininho, é bem mais complicado. Porque o grande problema do Kindle hoje é que ele é preto e branco, né? Ah, pai, então eu quero ler um quadrinho colorido. Ah, então vou precisar de um Kindle colorido, que é muito caro e raro de achar, ou vou um tablet, que também é uma coisa cara. Então, acaba que se torna... Ah, então vou ler no computador. Que dá para ler no computador, até porque a tela é maior, mas não é a mesma coisa, tu não tem a mesma mobilidade. Então é uma coisa complicada. Eu acho que o quadrinho em si, isso eu vejo muito com o pessoal, até pessoal que faz catarse, que às vezes vende, né, quadrinhos de PDF, é uma das vezes, assim, é baixíssimo, né? A parte de o que o pessoal quer ainda comprar, pelo menos no Brasil e lá fora, conversando com editores lá de fora. Nosso forte, 90%, 95%, ainda é o impresso. Enquanto que editoras de literatura chegam a 30%, 40% já de digital. E aí tem as brincadeiras, que eu vou dar o meu exemplo, que é o Sherlockinho aqui, que a gente brinca que é o Sherlockinho, que é o meu infanto juvenil. Isso aqui vende no digital que nem pão quente. Pegou, o pessoal adorou e assim, é uma coisa assim de vender muito, mas muito mais que o impresso. E que não é o normal, a editora lá, ela trabalha mais ou menos com isso, 30%, 40%, a editora VEC, que é aqui de Porto Alegre, 30%, 40% da venda deles é digital, os outros 60%, 70% é impresso. Mas o Sherlockinho não. O Sherlockinho vende muito mais no digital do que impresso. Então, às vezes acontece essas coisas que tu não controla, ele não foi feito para isso. Tanto que ele tem ilustração, que não é uma coisa que fica tão fácil no Kindle. A gente fez com ilustração, porque era infanto juvenil. Então tem ilustrações ali dentro, tem sempre 6 ilustrações em cada história. E estourou no meio digital. Tudo bem, faz parte do processo que a gente está aprendendo também, né? Sim, eu acho que tem uma questão híbrida também, né? Tem muita coisa, muito artista que usa o digital para criar uma base de seguidores ali, né, de futuros compradores do livro impresso, assim. Então, para o Catarse, por exemplo, tem muita gente que tem campanhas que, sei lá, de 100 mil reais, 200 mil reais de arrecadação, porque tem muito seguidor no Instagram, principalmente tira, né, que tem essa produção mais intensa, assim. Então, de usar o meio digital é como uma plataforma para criar base e promover os quadrinhos impressos, para gerar lucro depois vendendo os livros, né? Inclusive, se vocês ainda não viram, mas aqui no Tecnovest a gente também tem um quadrinho que é chamado Tecnonautas. Depois vocês podem dar uma olhadinha, viu, gente? Sim. Eu vi uns desenhos lá. Vocês têm mais algum projeto para contar pra gente? Fora que vocês já contaram antes. Projetos que eu posso falar, esse que é o problema, que né? Pode, né? Tem várias coisas que eu tô rolando, mas ainda não posso falar. Né? Eu tenho coisa só de que eu sei que vai ser lançada, que daí eu só vou comentar. A gente tem esse, né, do Sherlockinho, são 5 volumes, o quarto já tá com o editor, tá indo para acho que no início agora do próximo ano tá saindo. Esse de horror, que é As Crias de Rastur, tem 2 projetos que vai ser ele. O segundo volume, que já está também com o editor. E a gente vai lançar um quadrinho baseado neles, um quadrinho de terror, que quem vai desenhar vai ser o Jader Correia, aqui do Rio Grande do Sul. Vai fazer o desenho. A gente deve lançar via Catarse aí nas próximas semanas. E por último, esse nosso projeto maluco aqui, né, de 3 autores escrevendo um livro só, que é o Guanabara Real. Cada um escrevia 7 capítulos, são 21 capítulos. A gente era uma história em dois livros, uma duologia. E aí o segundo deve sair também nos próximos meses aí, finalizando a história do Guanabara Real. Então esses seriam os lançamentos que já estão engatilhados assim, para as próximas semanas e meses. Massa. Gostei. Tem bastante coisa para lançar.
Sim. Eu tenho o lançamento do Labirinto para o ano que vem aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, né? Continua o mistério só das editoras. Tenho esse projeto que eu estou escrevendo que está ou para o ano que vem ou para 23, né? E, assim, algo mais incerto seria produzir o que eu pretendo fazer, mas ainda não sei se eu vou conseguir. Prevendo que a gente vai ter um evento presencial, uma Comic Con, o ano que vem, ou até mesmo, não sei, um FIC, eu estava pensando em fazer um quadrinho aí voltar para o independente, fazer alguma coisa para mim, assim, um pouco mais curta para poder levar nesses eventos também. Mas é isso, já tá bom. A Massa. CCXP anunciou como Sim. voltando para o presencial para o ano que vem. Pô, a gente Se aposta nada sempre acontecer nisso, né? até lá, né? A gente Aí, espera que isso aconteça. meu maior projeto é esperar que a pandemia se encerre e voltar a Sempre. uma vida normal, assim, sem grandes sequelas, assim. Esse é o meu maior Sim. projeto de vida pro ano que vem. O nosso. Mas é isso, Poder sair com gente. as crianças tranquilamente. É, Tranquilamente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Adorei conhecer vocês, o projeto de vocês. O trabalho de vocês é lindo, amei. Eu já dei uma olhada no Instagram de vocês antes. E muito obrigada por terem participado, por toda a paciência, papo, pelo conteúdo. Valeu. obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Obrigado pelo convite. Estamos sempre às ordens e foi muito bom conhecer ambos. Nós já Sim, devemos ter se muito. cruzado na CCXP, né, Thiago? Mas lá a gente cruza com Provavelmente. tanta gente que é difícil, né? Que não dá para decorar Sim. todo mundo. É. Até conheço o pessoal aí de Santa Maria, né? O Lielson e a Maria Clara. Não sei se você conhece os dois. Sim, sim, sim. A Maria Clara trabalha na Federal Trabalha também, na né? universidade, né? Exato. Sim, Aliás, eles moram poucas quadras da minha casa aqui. Pronto. sim, A são. gente é praticamente vizinho. Isso que a cidade não é tão pequena assim agora. Ela tem 300 mil habitantes. Não é uma Ah, São legal. Paulo, mas é o que temos, né? Sim, são muito queridos, sim. Legal, gente. Muito obrigado. Bom conhecer vocês também. Então é isso, Um gente. grande Espero Boa abraço. poder noite, viu? vê-los Obrigada. presencialmente em breve. Com certeza. Um abraço. Um abraço, Abraço. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais. Até. Até. Gente, muito obrigado quem ficou na live até agora com a gente, quem interagiu, quem mandou coraçãozinho, muito obrigada. E a live vai ficar salva para você poder assistir a hora que você quiser. E é isso. Sexta-feira que vem tem mais, a gente se encontra no mesmo horário, no mesmo lugar, 8 horas, horário de Brasília, tá bom? E quarta-feira tem uma live comigo às 9 horas, então a gente se encontra aqui também, tá bom? Beijão, obrigada.